sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot na Milk Experience. E a gente trouxe convidados super especiais hoje também para falar um pouco de um assunto que a gente não costuma tratar tanto, mas que é mega importante no laticínio e em qualquer chão de fábrica, que Ana vai apresentar para vocês os convidados. Eu queria acabar com o meu suspense hoje mesmo, vocês estão notando isso? Mas é porque é um tema que a gente realmente não costuma abordar e deveria ser tratado com muita importância. Então hoje, com minha colinha, nós vamos receber 2 convidados que representam experiência, inovação e compromisso com a qualidade no setor de higienização industrial. Então, nós vamos receber Luzandro, que é supervisor regional e atua com foco na área Nordeste, também responsável técnico, e o Renato, que é sócio proprietário da empresa Heineken. Exatamente. Tá certo? Tá certo. E aí eles vão falar sobre essa parte de higienização industrial. E inicialmente eu queria que vocês se apresentassem. Quem é Luzandro e quem é Renato e quem é essa empresa? Quem é a Heineken? Isso. Bom, começa por mim, então, que eu sou sócio proprietário, aliás, sou um dos sócios fundadores da Heineken. Nós temos agora 24 anos já de existência, e então iniciamos pela minha experiência e pelo ex-sócio que nós tínhamos aí, na parte de... Ele era vendedor de produtos para higienização para a indústria onde eu trabalhava. Eu adquiri uma experiência de 14 anos dentro de um frigorífico trabalhando com higienização. E depois, então, a movida sempre ocorrendo, eu acabei saindo da empresa e eu também não tinha que fazer. Acabamos criando uma empresa nova, que é a Heineken hoje, para justamente sermos um fornecedor de produtos para higienizar a indústria de alimentos. Hoje nós estamos com um segmento bem maior, já abrindo o leque para outros segmentos, inclusive na construção civil. A gente está colocando aditivos para concreto, estamos trabalhando com produtos para limpeza de placas solares. Temos uma linha agro, que é para fornecer produtos para o produtor lá na propriedade, limpar a ordenhadeira, utilizando ele para e pós-dipping. E nessa caminhada aí dos 24 anos, a gente chegou num patamar em que nós sempre éramos os copiadores. Alguém lançava o produto, tem que fazer igual, porque o nosso cliente estava pedindo. E de uns 7 anos para cá, nós invertemos essa questão, nós estamos buscando, hoje estamos fazendo o contrário. Hoje estamos sendo copiados, porque nós estamos desenvolvendo produtos cada vez mais tecnológicos, justamente para que a gente possa oferecer aos nossos clientes lá na frente uma melhor forma de higienizar a sua indústria de alimentos, para que ele tenha menos custo e tenha melhor performance na higienização dos equipamentos, na estrutura, no prédio. Então nós vemos trabalhando isso agora nos últimos anos com uma equipe técnica bem capacitada para poder buscar o que o mercado está prospectando. E nós aqui, o Zan também já vai falar isso, eles nos trazem as informações e a gente está indo buscar desenvolver produtos que possam realmente trazer uma tranquilidade para quem realmente produz alimentos. Muito bem. E a gente estava conversando antes e vocês falando da chegada de vocês aqui no Nordeste, que eu não conheci agora, foi um prazer conhecer e saber da tecnologia que vocês estão trazendo, das soluções que vocês trazem para dentro do chão de fábrica, que é uma etapa bem importante, a gente tem que validar também. A gente, quando trabalha dentro ali do laticínio, a gente valida a limpeza, se ela está feita de forma correta, com alguns suaves, algumas coisas, se ela está realmente sendo efetiva e está sendo realizada de forma correta. E também a gente tem essa preocupação, porque quando a gente chega para entregar um produto e dizer, compra esse produto de limpeza que ele é mais eficiente, ele realmente entrega, e explicar para o pessoal que é da limpeza, que não precisa fazer espuma, que espuma não é sinônimo de limpeza, de que aquilo ali está limpo, e desmistificar isso. Só está limpo se fizer espuma. Tem produto que tira a gordura que ele nem espuma, você nem pensa que está funcionando, e está funcionando. É uma tecnologia aplicada ali que realmente é muito efetiva.
Fala da chegada de vocês aqui no Nordeste, para vocês se apresentarem Com para o certeza. pessoal. Então, meu nome é Luzandro, a minha formação é Química Industrial, sou químico industrial, já fazem muitos anos, estou há bastante tempo, há mais de 30 anos no ramo. Na Heineken, propriamente dita, a Heineken está com 24 anos e eu me orgulho de estar há 24 anos com a Heineken. Então, eu fui o primeiro responsável técnico pela empresa, onde a empresa iniciou a caminhada. E durante 22 anos a gente esteve no sul do Brasil. A gente atua muito forte em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que é a nossa casa. E de um tempo para cá, de alguns anos para cá, a empresa vem, como o Renato disse, ela vem se reorganizando, buscando ser mais efetiva, mais eficaz, ter melhores produtos, mais tecnológicos. E a gente precisou, então, buscar mercados fora desse eixo sul que a gente estava presente e continua presente muito forte lá. Então, começamos a diversificar áreas. A gente foi para Paraguai, a gente foi para Bolívia, atender os mercados de lá. Paraguai com a linha agro, até o momento. A Bolívia com a linha industrial, que é a mesma linha que atende laticínios, que atende frigoríficos e abatedouros. Então, a nossa última... Onde a gente veio por último foi o Nordeste. A gente acabou nunca olhando para o Nordeste como deveria ser olhado, porque a gente não conhecia o potencial do que tem aqui. E no mês de junho de 2024, nós viemos uma visita para o Nordeste, Renato, a Ricele, que é a sócia, a outra sócia da empresa, e eu. A gente veio para cá, o Abel, que é o nosso representante em Pernambuco, aqui no Nordeste de forma geral, ele já estava trabalhando com a gente. E a gente veio para cá para conhecer o potencial do que tem aqui. E a gente voltou para o Sul muito impressionado com o que existe aqui. Que, para falar bem a verdade, não aparecia para nós. E a gente saiu daqui, naquele dia já saiu com a decisão tomada de que sim, vamos aprofundar o trabalho no Nordeste e vamos criar mecanismos para lá do Sul conseguir atuar no Nordeste de uma forma organizada e competitiva com os nossos concorrentes que temos aqui. Então, a Heineken, ela veio para o Nordeste já em meados do ano passado. O Abel já tinha iniciado um trabalho um pouco antes, mas não tinha uma efetividade muito grande. A partir da nossa visita, deu start para a coisa funcionar. E de lá para cá, o Renato está a segunda vez conosco aqui no Nordeste. Eu venho para cá a cada 2 meses, ou pelo menos uma vez a cada 2 meses, e a gente intensificou o trabalho. Então, iniciamos o nosso trabalho no Nordeste através de abatedouros frigoríficos, e agora, então, a partir da virada do ano, com a inauguração do nosso CD em Recife, que a gente montou, a gente então veio para o mercado de lácteos também, que é uma das nossas especialidades lá no Sul. Porque lá no Sul a gente trabalha basicamente lácteos e frigoríficos. E toda a gama de alimentos também, indústria de alimentos de uma forma geral, mas o lácteos para nós é bem importante lá no Sul. E agora a gente então, com a chegada do CD em Recife, a gente vem para o setor de lácteos também. Já iniciou visitações, a gente só está na feira porque numa dessas visitas a gente conversou com um dos organizadores da feira, ele nos apresentou a possibilidade de participarmos. Num primeiro momento eu disse para ele que isso foi em metade de março, estou falando de um mês atrás só, então indiquei para ele da dificuldade que seria a gente já estar aqui, que nós iríamos participar sim, mas não como expositores, mas como visitantes, né? E para minha surpresa, a gente conseguiu se organizar de uma forma muito rápida, que está aqui com exposição, com stand, patrocinando aí a feira, com produtos no palco principal, aí, que vão fazer a higienização das máquinas que estão ali para as demonstrações. Então, foi um trabalho rápido, um start muito veloz, né? Até me surpreendeu. Mas é isso aí, a Heineken é isso aí. A Heineken busca fazer o bem feito, busca trazer o melhor produto possível para o cliente, né? O Renato citou que a gente vem sendo, entre aspas, copiado nos últimos tempos. Por que isso? Porque a Heineken hoje é uma das empresas que mais busca tecnologia. Nós temos um setor de pesquisa e desenvolvimento que não para um minuto. Então, qualquer ideia que surge no campo de trabalho, numa conversa com um laticínio ou com um frigorífico, essa conversa acaba dentro da fábrica, lá no P&D.
e o P&D começa a mexer nisso aí, já começa a buscar criar produtos, e assim a gente vai indo. A gente vai cada vez com mais sede ao pote, vamos dizer assim. A gente quer buscar trabalhar o Nordeste de uma forma geral, né, a partir da nossa base Recife, mas que traga para o Nordeste o mesmo que a gente já faz no Sul e nos países vizinhos, que é qualidade em atendimento, qualidade em produto e garantir efetividade de processo. Isso é o que a Heineken procura. Que bom que vocês chegaram. Estava precisando de mais. Acho que é muito boa a concorrência também. Com certeza. Faz com que as pessoas mudem um pouquinho a forma de atender e tentem chegar mais junto do eu sempre digo que a concorrência tira a gente da zona de conforto. Da zona de conforto. Por quê? A Heineken ela precisa se mexer para estar à frente do mercado. E é o que a gente faz. Né? E talvez sem concorrência a gente não conseguiria estar tão avançado como está agora. Então é bem válido. Interessante. Porque a gente está no tudo que o Luzano colocou do nosso trabalho, a gente quer realmente fazer o diferencial. Não é só simplesmente chegar aqui, apresentar o produto, vender o produto. Nós queremos estar junto, mostrando ao cliente, aquela empresa que adquiriu, para que ela possa também ter um acompanhamento técnico. O Luzano é o nosso técnico hoje, junto com o nosso representante, e a gente faz isso lá no Sul muito bem, nos 3 estados que o Luzano mencionou. Nós temos a linha agro, que eu comentei, esse já nós estamos mais avançados, já estamos em Minas Gerais, já estamos no Espírito Santo, aqui no Nordeste ainda nós temos... Em Pernambuco também já temos. Já temos alguma coisa, então assim, nós estamos avançando nessa área também, para poder atender o produtor de leite, que também é de suma importância que ele forneça um produto de primeira, para que as laticínios também tenham garantia que aquele produto chegue bem. E aí, para isso, nós temos também equipes lá fazendo esse trabalho junto com os produtores. Nós temos um distribuidor e junto com o distribuidor vai uma equipe técnica nossa acompanhando na propriedade para que ele possa orientar o produtor como usar o produto. E isso é a mesma forma que nós fizemos aqui na parte industrial. Que a equipe técnica vai junto e mostra como usar o produto. Se tiver alguma dúvida, o cliente lá, que uma laticínia tiver uma situação lá, não está funcionando, então a gente vai lá e olha o processo para poder contribuir com ele, talvez uma pequena mudança para que ele possa melhorar o processo. Um olhar mais efetivo, né? Exatamente, para ele melhorar o processo de higienização. Dentro de uma fábrica de laticínios ou frigorífico, indústria alimentícia de uma forma geral, tem ajustes de processo que precisam ser feitos. Então, nós temos produtos similares aos concorrentes, sim, temos os produtos em evolução, que os nossos concorrentes ainda não têm, mas em qualquer fábrica é necessário entrar para dentro dela e fazer um ajuste de processo. Não é ir lá dizer que o processo do pessoal está errado, não, de maneira nenhuma. A gente não vem para julgar nada, a gente vem para contribuir e melhorar o processo. Então esse é um trabalho que eu cobro muito da minha equipe, sou cobrado pela direção da empresa também, e que faça esse trabalho constantemente, de acompanhamento de cliente, de venda. Além da venda, é fazer pós-venda. É dessa forma que a gente vem, é esse o trabalho que a gente tem no Sul e está implantando aqui, e aonde a gente entrou, só elogios. Aí vocês falaram no início que vocês não olhavam para a região Nordeste como deveria ser, Exato. Né? E aí eu pergunto, o que surpreendeu vocês quando vocês chegaram aqui? Para mim, Renato, não, pode responder. Para mim foi a quantidade de empresas do ramo de alimentos que tem aqui e a qualidade de produto que eles têm. Então, a gente verificou que existe um mercado bem pulsante aqui. Com perspectiva para crescer mais. Porque a gente, pelo menos para mim, a impressão que eu tinha é que praticamente tudo vinha da região de fora, vinha de fora, no meio da região sudeste, e a gente está vendo que não é nada disso, que a coisa aqui está muito mais avançada, e foi o que me motivou a conversar com a direção aí e criar criar um processo que trouxesse a gente para o Nordeste de forma efetiva.
né? Então, o CD o nosso CD em Recife, ele é sim o pontapé para o trabalho que a gente quer dar. É dali que a coisa vai funcionar, é dali que a gente vai atender muito bem o Nordeste de forma geral. E trazer inovação. A ideia é inovar, é trazer novos processos, novos produtos. Quem nos visitou no nosso stand aqui na Milk viu que a gente tem produtos diferenciados. Nós temos produtos que têm tecnologia com processos similares a que tem na Europa, que no Brasil não tinha ainda. A gente trouxe um processo similar para a questão, falando de limpeza CIP em laticínios. Então a gente buscou um processo que é usado na Europa, qual a ideia desse processo? Garantir um CIP eficaz, da mesma maneira, porém gastando menos produto, menos recurso hídrico e menos tempo. Então, porque a gente acredita que quanto menos tempo eu preciso gastar limpando um laticínio, mais tempo eu posso produzir. É aí que a gente aposta, é aí que o nosso cliente vem com a gente e compra a nossa ideia e começa a trabalhar. Vocês conseguiram minimizar com esse produto? A gente sabe que é mais ou menos meia hora ali de CIP. Exatamente. Então depende do processo de cada cliente, mas a gente consegue reduzir em até 50% o tempo de operação. 50% também de produto e 50% de volume de água. Então a gente está falando... 50% a menos de carga na net. Exatamente. Tudo isso reflete lá na estação de tratamento, onde eu vou lançar menos resíduo, né, de produto químico, que vai... Não vou dizer que atrapalha o funcionamento da ETA, não. Mas se eu tenho uma carga de mais produtos na ETA, eu preciso gastar mais produtos ainda para fazer essa limpeza lá, esse processo de purificação. Então, todo esse processo, além do que a gente está falando, que é menos produto, menos água, menos trabalho, também vai lá na ETA, também vai acontecer a mesma coisa. E impacta também no tempo que o funcionário fica ali no pós-trabalho, né? Porque fica só ele lá esperando rodar todo o CIP para poder largar. Sim, e isso é uma questão, mas a gente tem muitas empresas que trabalham com 2 CIPs diários. Então, trabalham um CIP de manhã, um CIP à tarde, ou um intermediário dos turnos, E esse intermediário, quanto ele mais... O CIP de fim de processo é normal. Bem, né? O laticínio está parado, ok. Mas o CIP intermediário, quando o laticínio ele precisa fazer essa limpeza muito rápido e voltar a operar. Porque é operando que o laticínio faz dinheiro. Então, é dessa maneira, é esse o produto que a gente está trazendo aí como inovação para essa feira. Apresentou a ideia para vários laticínios que passaram por aqui. Todos... identificaram como uma oportunidade muito positiva, e a gente agora, no pós-feira, o trabalho do Abel, que é o nosso colega representante aqui no Nordeste, é justamente buscar esses clientes e iniciar um trabalho de testes e de visitação e de implantação de processo. Esse é o nosso trabalho. Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar junto. Muito agradecido, é uma bela oportunidade que a empresa tem. E eu só gostaria que a pergunta que tu fizeste, eu realmente, quando vi ano passado, que nós comentamos na nossa vinda para cá, e me surpreendi com essa situação aí das estruturas que tem aqui em termos de produção primária, que é a primária que seria lá o produtor, que produz o frango, que produz o suíno. A gente visitou muitas indústrias, empresas lá, frigoríficos, porque a gente andando aqui não se enxerga um abatedor de frango. Mas onde é que estão produzindo esse frango? Isso não se enxerga, porque lá na nossa região, lá em Taquari, no estado, tu está andando na estrada, tu enxerga os aviários, onde é que é a produção de frango, tu enxerga as possíveis, né, sobre a terminação dos suínos, né? E aqui não se enxerga. Então, para mim fica um pouco estranho entender, mas temos grande estrutura abatendo aves, grande estrutura abatendo ovinos, e cadê esses animais? Mas eu acho que você conseguiria ver melhor se você tivesse ido a São Bento do Una. Que é uma cidade... Queremos ir lá sábado visitar a feira. Vai ter exposição. Temos um expoente lá, a gente vai estar no expoente também. E aí, quando nós estivermos aqui... Lá vocês vão ver um cenário diferente, vocês vão enxergar muita granja, muita grande. Então é interessante. É um dos maiores produtores de aves e de ovos também. Sai muito ovo de lá. Particularmente, já visitei a região de São Bento, Belo Jardim ali. Temos clientes também ali naquela região,
Que é Bate-Ave? Exato, a Bate-Aves ali foi um favorito. Não sei se eu posso citar nome, Pode, mas já pode. citei, né? A Nato? A Não. Nato também é cliente nosso, o Frango Favorito é cliente nosso. Grande Almeida está em processo de homologação e visitação. Enaves também já é cliente nosso. Então a gente já busca aquela região. Laticínios naquela região, a gente já fez uma prospecção. Isso para mim foi uma surpresa quando o Luciano nos trouxe a questão de laticínios, porque é uma outra situação. Nós viemos agora lá do Recife até aqui, na realidade, vi muito gado de corte, mas eu não vi gado leiteiro. Que aqui Essa região daqui é muito forte em gado de corte, aqui, Alagoas. Isso. Aqui, Mas aí tem as bacias leiteiras, porque Exato. é mais para baixo. Quando você vai ali, Arapiraca, é uma bacia bem a forte. gente São buscou- áreas mais específicas. A gente Isso. tem isso de regionalizar mais, né? Uhum. Então, por exemplo, a região específica que nós estamos em Pernambuco É uma bacia é uma leiteira. bacia bem leiteira, importante. né? Então, sim. Uhum. vamos ter uma quantidade maior de laticínios, de Gado indústria, de leiteiro. gado leiteiro, Exato. né? E uma quantidade bem ínfima de gado de corte. E aí isso, de certa forma, se espalha muito pela região Nordeste, né? Eu tenho essa cultura É a específica. aptidão de cada região, né? Aqui Exato. tem um clima mais propício para aquilo, e lá a gente é sertão, a gente cria vaca de leite para esse fim, né? De laticínio. Então, muita gente que cria também é laticinista. Ele faz essa Já ponta. notamos isso. Sim, É, sim. Já geralmente notamos. o criador é dono também de um uma laticínio. laticínio. Exatamente. E o fato de que lá nós temos muitas propriedades parando com a produção leiteira. Hoje o estado do Rio Grande do Sul produz 11 milhões de litros por dia. Mas está diminuindo o número de produtores, mas a produção de leite não diminui. Porque está havendo uma concentração muito forte, né, de grandes produtores. Mas temos também essa questão das bacias leiteiras lá. Nossa região aí, Vale do Taquari, subindo em direção a Santa Rosa, ali em Santa Catarina, ali é muito forte. Já indo mais para o sul do Rio Grande do Sul, já é diferente. Lá é gato corte. Lá dificilmente se encontra alguém que produza leite. Só se tem lá, são pequenos laticínios também, que produzem, mas é realmente efetivo. E aí um detalhe que é importante, a produção do leite hoje ela é uma renda que realmente é mensal no produtor. E isso é uma coisa que todo mês ele vai ter essa renda. Agora, se ele vai produzir grãos, ele vai ter uma renda anual. Sazonal, né? Exatamente. Ele vai investir muito, demorar um tanto para ver o retorno. E às vezes acontece um imprevisto de clima, porque a gente não prevê nada, quem manda em tudo é Deus mesmo, e ele pode demorar a receber isso. Né? Exatamente. E tem que contar com algum seguro. Ele faz um investimento e não tem o retorno daquele investimento. E nós sofremos agora nesses últimos 5 anos, né? Nós tivemos 3 anos de estiagem, 2 anos de enchentes, agora passamos agora no final do ano por uma outra estiagem, tivemos uma quebra de em torno de 40% da safra de grãos. Então nossos grãos lá que nós precisamos para o setor de aves, suínos e leite, ela tem que agora ser complementada a que vem do Mato Grosso. Então onera para nós o custo de produção em termos de transporte, porque aí tem que levar o milho ou a soja lá para beneficiar, para transformar em ração, para transformar em proteína animal, para daí novamente trazer para capitais, muita coisa para São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o fato de que realmente isso para nós onera o nosso custo. Mas realmente o setor de leite ele é um setor que está em crescimento. Eu vejo aqui, para mim, como eu disse antes, me surpreendi muito pela quantidade de laticínios que tem aqui. O pessoal produzindo leite. Também não enxerguei nenhuma vaca leiteira. Então, se lá para baixo... Você vai ver lá em São Bento também. Então, isso realmente é uma coisa interessante. Dá para ver muito gado de corte também quando você está transitando ali em São Bento, o Belo Jardim também tem. E a nossa região não é forte na produção de gado de corte, porque hoje o gado de corte precisa muito espaço para a produção de carne e como eu disse, para fazer um gado de corte hoje leva 2 anos, 2 anos e meio, mas o investimento tem que ter. E o leite é diário, né? O leite é diário, o retorno do leite é mais rápido. A não ser quando ele já está
tempo ali, ele começa a investir em queijos maturados, né? Porque aí o laticínio também já roda há um tempo com alguns outros produtos que são mais rápidos, né? Vendeu, igual os queijos frescos, e lá depois ele investe num queijo maturado, que pode esperar 6 meses ali para ter aquele E retorno. agregar um valor. E que vai trazer um valor agregado diferente. Sim. Exatamente. Isso é uma outra coisa que a gente percebe muito no Sul e vê que o pessoal está investindo realmente na produção de queijos diferenciados. Sair desse commodity que é a produção da mussarela. É o efeito rebanho, né? Que vai todo mundo para o mesmo caminho. Tá? Tem muita gente saindo disso porque vê que fica mais competitivo o mercado quando vai todo mundo para o mesmo produto, né? Investe em um produto só e não diferencia. E o mercado busca um queijo diferente também. A gente tem mercado para mussarela muito, mas ele tem mercado também para tipo queijo grano, para queijo prato e outros queijos aí especiais. Então, no Lá Sul se também. faz muito. Aqui eu não sei se tem o termo, lá se usa muito o termo do queijo colonial. Não, aqui Não tem aí. O forte de Pernambuco e Alagoas também é um pouco forte em queijo de coalho. A gente consome muito, consome bastante. Recife consome uma quantidade de queijo de coalho que a gente fica impactado. Como é que um lugar que tem... E todo carro que você vê subindo com uma câmara fria, queijo de baú, coalho. é queijo de coalho. Todo. E vai queijo de muita gente. manteiga. E é impressionante o tanto que Recife consome queijo de coalho. É a regionalidade. No Sul a gente tem consumo e produção de queijo coalho, sim, tem também, mas muito menor. Queijo de coalho, queijo de manteiga, que pra vocês eu creio que seja requeijão de corte. O requeijão, sim. Mas aí Mas o daqui é o nosso diferente, viu? Lá em é São mais Bento é o gostoso. melhor que tem na região. Lá em São Se a Bento. gente for lá em São Bento, A gente encontra vocês vamos no encontrar sábado. vocês, fazer questão de levar o queijo de manteiga pra vocês provarem. Nossa, Eu vou gravar vocês dizendo que é o melhor que tem é o nosso. E uma raspinha de queijo de manteiga também. E o queijo do reino também é forte. Queijo? Queijo do reino. É, Principalmente no São João agora. Essa época de junho é a época que mais se consome queijo do reino. Mas tem queijo do reino por aqui hoje. Tem também. Como é que é esse queijo, por curiosidade? Que é? No Sul Eu não vi existe. até um. Não tem, não? Muito raro. Muito Queijo do raro. reino não tem? Muito raro. Não ouvi falar disso. Eu vi até um vídeo da Cláudia Deres ontem falando que foi no stand porque achou que eles estavam servindo uma manga. Eu achei que era uma manga, mas na verdade era um queijo. Que vem amarelinho por dentro. E ali, tem uma e casquinha, uma casquinha vermelha. Ele é maturado. Interessante. Então, esses são queijos diferenciados, então isso é importante. E também tem história, ele é bem interligado porque foi o primeiro registro de queijo do reino, que eles queriam trazer algum queijo, os holandeses que trouxeram, né, na colonização. Então foi a primeira ordenha de vaca em Pernambuco do Brasil, foi feita em Pernambuco, e o primeiro queijo do reino também foi feito em Pernambuco. Aí é bem atrelada a história. Show. Interessante, sim. É uma história que a gente desconhecia, mas é bom saber. É interessante. E é isso. Assim como nos apresentam, vão nos apresentar o queijo do reino, a gente vai apresentar um chimarrão para eles, né? Sim, vamos fazer um chimarrão daqui a pouco. Vamos embora. A gente está aí, eu brinco que a gente está capacitando, treinando o nosso representante em Recife a tomar chimarrão, porque quando ele for para o sul, ele é obrigado a tomar chimarrão. Tem que tomar, né? Se ele for pra, É uma das etapas, né? é uma das etapas de promover a integração, Ah, é isso aí. Então, essa é a ideia. A gente queria agradecer a vocês por terem participado, por terem vindo apresentar esse produto, por virem e terem gostado da nossa região. Sejam bem-vindos, vamos trabalhar juntos em muitos laticínios por aí. E a gente se encontra sábado. Com certeza. Lá na São Feira Bento do do Vinho. Una, São Bento Una. Espolete, estaremos lá. E nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, podendo Exatamente. falar aí no podcast com vocês. E para nós, posso sim, falar por meu sentimento, é um orgulho de estar participando aqui no Nordeste, aqui e podermos contribuir para as indústrias de transformação, que são laticínios, abatedouros, para poderem melhorar o seu processo, melhorarem a garantia do produto que estão botando no E mercado. participar desse crescimento. Exatamente. Isso é Nordeste satisfatório. está, né? É bem satisfatório para a gente.
É uma grande oportunidade, feliz. eu vejo uma oportunidade para todos nós aqui, para podermos contribuir com os setores aqui, contribuirmos com vocês, e ficamos à disposição aí para podermos aí, quando vocês acharem talvez interessante, fazer algum movimento em termos de conhecimento técnico. O Zandra aqui ele é engenheiro, não é engenheiro, ele é químico industrial. Por isso que ele foi o nosso primeiro responsável técnico, nós iniciamos há 24 anos, até hoje continua com nós. Quase entregou minha idade agora. E aí, isso aí é outro tema. Mas ele depois, desde 2016, então está na área comercial. Exatamente. Então ele veio para justamente nessa área, porque ele tem o conhecimento técnico e também já trabalhou com vendas, então já tinha o conhecimento. Então, para nós é importante. E viemos desenvolvendo cada vez mais essa estrutura de comercial. E cada vez nós estamos buscando mais pessoas aí no mercado para trabalhar na parte do desenvolvimento comercial, mas assim, como eu disse no início, nós não queremos chegar aqui e simplesmente vender o produto e não, tá aqui, não. Nós queremos realmente O pós-venda importa muito, fazer o né? pós-vendas, uma visita mensal ao cliente para ver como é que ele está, se está tudo certo. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. E está à disposição do cliente para que ele possa realmente dirimir qualquer dúvida, qualquer situação que surja, para ele poder, nós darmos suporte técnico nisso aí. Muito obrigada. Então, nós agradecemos Joia. muito. Né? Agradeço também a oportunidade. E vocês vão ver todas as redes sociais da gente, da Heineken, na descrição do vídeo. Contato também. Contato, isso. E curta, comente, compartilhe, siga, ative o sininho. E eu acho que essas informações. Até o próximo episódio, Até o próximo pessoal. episódio. Obrigada por assistirem.